Oi, oi, gente! Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pedem muito, que é sobre o assunto de competição, né? Então, tudo que vocês precisam saber para competirem no jiu-jitsu. Então, com 2 meses de jiu-jitsu, eu já fui pro meu primeiro campeonato. Então, aqui eu vou trazer toda a vivência que eu tenho nesses 9 anos, desde lutar campeonatos bem pequenos, tipo, eu já lutei no campeonato numa quadra mesmo, assim, tipo, algo bem regional, até o mundial. Então, todo esse processo. Então, a ideia desse vídeo é para trazer dicas tanto para quem quer viver do jiu-jitsu e competir de forma profissional, ou para quem gosta de competir de forma amadora mesmo, mas quer melhorar sua performance, não quer errar em alguns pontos que às vezes a gente não tem a informação e acaba custando o nosso campeonato ali por alguns detalhes. Então, eu vou trazer todos esses pontos. Eu dividi o vídeo em 3 pilares. Então, pilar físico, mental e técnico. O primeiro pilar é o físico. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, a competir, eu não tinha informação, ninguém na minha família é do jiu-jitsu, então eu era a única atleta ali. E na minha cabeça, para eu competir, eu precisava apenas treinar muito jiu-jitsu. Isso, de certa forma, não está errado, a gente precisa treinar muito. Mas existem outros pontos que são fundamentais também. O primeiro que eu vejo que a gente negligencia muito, e às vezes até por questão da rotina, acaba que a gente não consegue mesmo, é a questão do sono. O sono, ele é fundamental para quem é atleta. Estudos comprovam já que um atleta ele precisa dormir de 8 a 10 horas por dia. Mulheres, então, até mulheres que não são atletas, a gente necessita de mais sono. Então, de 9 a 10 horas, algumas mulheres precisam. Eu, particularmente, já testei e, assim, o meu sono ideal é 9 horas por dia. Eu sei que para a maioria das pessoas, a rotina, eu sei que muita gente do jiu-jitsu que compete, na verdade, é amador, então tem uma vida. Eu, por muitos anos, eu fui atleta e CLT, então por muito tempo, às vezes eu conseguia dormir 6, 7 horas por dia. Então o objetivo aqui é mais trazer essa consciência. O sono, ele também é parte do nosso treino e da nossa preparação como atleta. Então, se você já é atleta, já vive disso e tem uma rotina que você consegue conciliar, dê prioridade para o seu sono também. Então, dormir ele pelo menos de 8 a 9 horas ou ali durante o dia ter uma pausa para você conseguir dormir também. Eu, hoje em dia, depois do almoço, eu sempre tenho um momento ali, sempre que eu consigo, não é todo dia, mas eu tenho esse meu momento de descanso. E assim, é claro, por muito tempo eu não consegui, não dava pra fazer isso, eu sei que a maioria das pessoas não consegue, não tem essa realidade, mas então, pelo menos, na semana do campeonato, dê uma prioridade pro seu sono e principalmente na noite que antecede o campeonato. Isso vai ser muito importante, vai fazer muita diferença para você. O que eu só não aconselho? Eu gosto de acordar cedo no dia que eu vou competir. Geralmente eu compito de manhã ali por volta das 11 horas, mas eu gosto de acordar às 6, porque o nosso corpo ele também demora a acordar. Então eu não gosto tipo, vou acordar às 9 e vou lutar às 11. Não, eu gosto de ir acordando aos poucos ali para estar bem preparada no dia da luta. Mas no dia anterior, geralmente eu vou dormir tipo 7 horas da noite. Acordo 6, eu vou dormir 7 e acordo 6, sabe? Óbvio, já disse, às vezes não dá. Já teve muita situação que eu fui pro campeonato, viajei no dia da luta, tipo, acordei 5 horas da manhã pra ir porque na sexta eu tava trabalhando. Mas aqui o objetivo é esse, é trazer consciência e cada um vai adaptando pra sua realidade. Eu sempre tive essa consciência do sono, por muito tempo na minha realidade não fez sentido, não dava pra eu fazer, mas eu fui construindo a minha vida e a minha rotina para que hoje eu consiga fazer isso. O segundo ponto dessa parte do físico é a nossa alimentação e hidratação. Isso é muito importante, é meio óbvio, né? Então, assim, se você conseguir, tem um acompanhamento de um nutricionista ali para estar te orientando, isso vai ser muito importante, vai ajudar bastante. E uma coisa que eu vejo que, principalmente mulher, que liga muito para a parte estética também, é colocar o carboidrato como vilão. O jiu-jitsu é um dos esportes que mais tem gasto calórico. A gente gasta muita energia, a gente precisa de força, a gente precisa de energia, a gente precisa de gordura no nosso corpo para conseguir ter uma performance ali. Então, assim, carboidrato para mim assim é zero vilão. É claro que o nutricionista ele vai trazer uma dieta adaptada para você, mas isso é muito importante. E hidratação. Hoje no meu normal assim, no meu dia a dia, eu bebo de 3 a 4 litros de água por dia. Tá? Isso melhorou muito a questão das câimbras que eu tinha durante o treino, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, para nossa saúde, enfim. E a gente
gasta, a gente molha muito ali dentro do jiu-jitsu. É só você ver como é que seu kimono, pelo menos o meu kimono, ele sai encharcado. Então a gente perde muita água ali. Então é importante estar se hidratando. E uma coisa que eu vi que fez muita diferença, principalmente agora, nesse último campeonato que eu lutei o brasileiro, eu sempre estava numa categoria acima. Então, o meu peso geralmente é 72 quilos, normal, comendo. Porque a minha dieta hoje em dia já é minha alimentação normal, sabe? Eu não me privo de comer um hambúrguer no final de semana, às vezes eu quero comer um chocolate só quando eu tô, tipo assim, perto, bem perto de campeonato mesmo, que eu preciso manter o peso certinho. Mas eu nunca me privei muito disso, assim. Eu tenho uma alimentação bem balanceada e bem tranquila, assim, tipo, eu não sou bitolada com relação a isso. Só que eu lutava numa categoria de até 79 quilos. Então, na verdade, me sobrava muito peso. E é normal, na semana do campeonato, a gente ficar mais ansioso. Então, como eu estava sempre com peso muito tranquilo em relação à categoria que eu lutava, nas 2 semanas que antecedem o campeonato, eu ficava muito ansiosa. E era a hora que eu meti o pé na jaca. É a hora que eu comia mais besteira do que o meu normal, chocolate, doce, hambúrguer e tudo mais. E aí, nesse brasileiro, eu decidi lutar na categoria que de fato eu tenho meu peso, né? Que é até 74 quilos. Então, apesar de eu já ter esse peso, eu tinha que ficar controlando ali certinho, até porque o kimono pesa 2 quilos, o kimono da minha equipe é um kimono muito pesado. Então, eu tinha que estar controlando ali, e o ideal era que eu tivesse com 71 quilos. Então, eu ainda tive que perder 1 quilo, né? Mas tudo isso foi feito de uma forma bem tranquila, bem de boas, assim, com a orientação do Fernando, que é meu nutricionista. Mas eu percebi a diferença da minha performance na luta. Como eu sempre botava o pé na jaca na semana dos campeonatos, porque eu não tinha que me preocupar com peso, acabava que isso impactava até no meu gás e na minha performance ali. E foi totalmente diferente agora pro brasileiro. É claro que são vários pontos, mas assim, eu nunca me senti tão bem pra lutar um campeonato que nem foi esse brasileiro agora de 2026. Porque eu tava com a alimentação certinha. Um dia antes eu estava comendo, minha amiga também tava lutando, a gente estava no mesmo hotel. A Bruna, o peso dela é infinito, então, tipo, ela come o que ela quiser. Ela estava comendo pizza, eu acho, sei lá. E eu ali no meu arroz, na minha carne moída, tipo, focada ali pro campeonato, pra bater o peso. E eu senti que isso foi muito bom, sabe? Tipo, estar comendo certinho ali. E claro, também tem um ponto de que eu não precisei fazer uma loucura para bater peso. Então isso é importante também, é uma coisa que eu não recomendo, assim. Por isso que é muito importante você ter o acompanhamento com o nutricionista. Pra, se você quer subir ou descer de categoria, você faça isso progressivamente e não tenha que fazer nenhum tipo de loucura ali na semana do campeonato. Tá? E aí o outro ponto que eu precisei fazer, porque de fato eu tinha que perder 1 quilo ali ainda, eu não tive que cortar nada da minha alimentação, eu continuei comendo normalmente, eu como bastante, porque o meu gasto calórico é muito alto, mas eu tive que fazer era hiperidratação, porque eu ainda precisava perder 1 quilo. Então, como geralmente eu já tomo 4 litros de água ali, geralmente no meu dia a dia normal, na semana do campeonato, eu lutava na sexta, no domingo eu comecei a fazer a hiperidratação. Então, eu comecei a tomar 8 litros de água e fui regredindo 1 litro até chegar no um dia antes da luta, eu estava tomando já 4 litros de água, que era o meu normal. Porque essa hiperidratação faz a gente desidratar. Como a gente está bebendo muita água, o nosso corpo começa a eliminar. Então, geralmente, quando eu faço essa hiperidratação, eu perco de 1,5 kg a 2 quilos só de água sem ter que mudar nada na minha alimentação. E isso é muito interessante porque eu não tinha esse tipo de orientação, é claro. De novo, tenha essa orientação com o seu nutricionista da maneira correta ali, adaptado para você. Mas quando eu não tinha isso e eu precisava bater peso, eu já fiz muita loucura e me ferrei muito, sabe? Ter que cortar alimento. Cara, uma vez eu tive que tomar diurético, assim, pra mim eu falo assim, não cometam esse erro de tomar diurético, de fazer loucura na semana. O ideal é que você esteja no peso. Então, se organizar pra você estar sempre no peso ali na semana do campeonato. Eu sei que é difícil, bate a ansiedade, a gente quer comer mais, mas isso é muito importante. E aí, uma vez eu tive que tomar diurético. Eu tomei na noite que eu ia lutar, né, do dia pra noite que eu ia lutar. E eu acordei, eu perdi 4 quilos de água. Eu acordei extremamente fraca. Eu não conseguia amarrar o meu cabelo. Então, quem dirá entrar numa luta? Fui pra luta, na primeira luta eu perdi em 60 segundos. Eu tava, tipo assim, quase morrendo, desfalecendo. Então é uma coisa que são detalhes que a gente precisa ajustar e que às vezes a gente não tem essa informação. E enquanto eu não tinha orientação, eu não tinha essas informações, e é por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês.
E erros que a gente pode cometer que pode custar. Às vezes você treinou, você fez tudo certo, aí você não tá no peso, ou seja, não fez tudo certo, porque não bateu o peso, e aí toma um diurético, fica fraco e, tipo, se ferra lá na hora da luta, tá? Então esse é outro ponto importante. Então se atente muito à sua alimentação, ao que você está consumindo, à sua hidratação, vai ser extremamente importante para a sua performance. Ali no campeonato, principalmente quando você vai lutar um brasileiro da vida, um mundial, um campeonato que você está lidando também com pessoas profissionais, tudo vai impactar. A sua alimentação, a sua cabeça, o seu físico, o treino que você fez, absolutamente tudo, tudo vai fazer diferença. Então é muito importante a gente se atentar a essa parte da alimentação e da hidratação. E o recomendado é sempre ter um profissional te acompanhando. Eu sei que também não é a realidade da maioria das pessoas, às vezes a gente não tem nem condição de ter, e eu já passei por essa situação, mas às vezes, se você principalmente é um atleta, quer ser um atleta profissional, cara, busca fazer uma parceria, busca conversar, ou pelo menos estudar sobre o assunto para não cometer esses erros e tá, de fato, com um corpo saudável ali em relação a isso. Para fechar o pilar físico, tem um outro ponto que eu sempre trago muito aqui, eu defendo muito, que é a musculação e o quanto isso é importante pra gente. Então, assim, se você é atleta amador ou se você é atleta profissional, você precisa fazer musculação. Se você treina jiu-jitsu, você precisa. Na verdade, qualquer ser humano precisa. O ideal é que todo mundo fizesse musculação para ter qualidade de vida, para envelhecer com saúde, para ganhar massa magra. Tudo isso vai te ajudando a ter uma qualidade de vida muito maior. Principalmente se você está no jiu-jitsu e se você compete. Para quem está no jiu-jitsu, competindo ou não, a musculação vai te ajudar a prevenir lesões, você vai construir um corpo mais forte, né, mais resistente e mais preparado ali para lutar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um esporte de contato que a gente está sempre ali correndo o risco de se lesionar. Então, a musculação, ela diminui essas chances, né? Ou pelo menos, mesmo que você se machuque, se você tem um corpo atlético, se você tem músculo, se você tem mobilidade, a chance de você se recuperar de uma lesão é muito mais rápido, é muito mais fácil do que para quem só pratica jiu-jitsu, mas não tem nenhuma musculatura, é aquela pessoa falsa, magra, enfim, que o corpo ali não tá bem estruturado, não tá preparado para esse tipo de esporte. Então a musculação ela é muito importante, de novo, principalmente para quem vai competir também. Porque para quem já lutou, sabe a adrenalina que é. É diferente você lutar na sua academia e você ir para um campeonato. O gás vai acabar, a força, você fadiga mais rápido. Então, se você já não tem força, se você não tem gás, se você não tem condicionamento físico, vai ser pior ainda. E às vezes é esse detalhe que faz você ganhar ou perder a luta. Em muitas situações, vocês vão ter o mesmo nível técnico. Ótimo, uma obra na hora do meu vídeo. Mas enfim, às vezes, tecnicamente, você e seu adversário ali estão bem parelho. E aí o que vai fazer a diferença é quem tá mais condicionado, quem tem mais força ali. Aí eu sei que o jiu-jitsu é uma arte suave, mas se tá tecnicamente muito igual, a força vai fazer a diferença nessa hora, tá? Claro que se você vai com uma pessoa que é muito mais técnica que você, e mesmo que você seja mais forte, ela vai ganhar de você. Mas quando tá tudo igual ali, a força, a resistência física, tudo isso vai fazer diferença. Então é muito importante a musculação e a mobilidade que você precisa ter. A gente também precisa ter um corpo ali móvel, tá? Não só forte. Não adianta só você ser muito forte, mas ser aquela pessoa que, tipo assim, não aguenta esticar o braço porque já tomou armlock. Sabe aquela galera muito forte que, tipo, pega e o braço é todo assim porque não faz mobilidade. Então, é importante a mobilidade também. E aí isso entra até no ponto do pré-campeonato. O ser humano tem muita mania de procrastinar. Então, às vezes, você não treina direito antes do campeonato e você quer dar um gás no mês e na semana que você vai lutar. Cara, é o contrário, na verdade. Eu, 15 dias antes das competições, eu já reduzo absolutamente tudo na minha rotina de treinos. Então, 15 dias antes, eu reduzo a minha carga de treinos, então eu paro de fazer treino de força, de progressão de carga. Eu, inclusive, coloco uma carga bem mais leve, porque agora eu tô tentando poupar o meu corpo para eu chegar bem descansada lá no campeonato. Então, eu começo a fazer isso 15 dias antes. Então, é uma musculação que eu faço o meu treino normal, só que eu reduzo muito as cargas. E aí, eu faço um treino mais para ativar a musculatura,
tá? Mas não para ganhar força, não para gerar performance. O que eu tinha que fazer antes do campeonato já foi feito. Então não adianta você tentar fazer loucura na semana do campeonato, malhar igual um doido, malhar igual uma doida, porque isso só vai te prejudicar, tá? Inclusive, na semana do campeonato, quando falta uma semana pro campeonato, eu inclusive paro de malhar. Eu não faço musculação pra eu poupar ao máximo o meu corpo mesmo, porque o nosso corpo, né, tipo, malhar ali também exige muita coisa. Então é isso, assim, treinem bastante pré-campeonato. Nos últimos 15 dias, começa a reduzir ali. Às vezes, eu até vou pro treino, eu não, tipo, sei lá, eu paro de treinar 3 dias antes de lutar. Mas às vezes, aquela ansiedade de ficar em casa e tal, às vezes eu vou pro treino, coloco o kimono, entro no tatame, mas eu não treino. Eu fico olhando ali, troco uma ideia com quem é mais graduado, pergunto ali o que ele tá achando do meu jogo, o que eu tenho que me atentar. Fico mais ali me ambientando do que de fato treinando. E isso é importante. De novo, é até aquele ponto do sono também, do descanso, ele vai ser importante, tá? Então, cara, não faz a loucura de treinar no dia que você vai competir. Eu já fiz isso, tá? Tipo, às vezes eu ia lutar no domingo à tarde e de manhã eu tava indo treinar, assim. Tipo, principalmente pra alto nível, pra campeonato muito grande, é importante você descansar, é importante você poupar e evitar ao máximo se lesionar. Então, quando a gente treina na Vera, a gente tá correndo risco de se lesionar. Então, não é legal, sei lá, você se preparou 4 meses para um campeonato, para um brasileiro da vida, e aí falta uma semana você vai e se machuca. Tipo, perdeu ali aquele tempo todinho e acabou se lesionando e não vai conseguir lutar. E aí vamos agora para o segundo pilar, que é o mental. Esse eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo que compete ou já competiu, e é o que vocês me falam, me pedem muita dica ali no Instagram, que é sobre o nervosismo do campeonato e tudo mais. Primeiro, a gente tem que entender que isso a gente vai preparar antes. Essa cabeça você começa a preparar antes do campeonato em si. E você precisa de fato estar com a cabeça boa. Acho que 70% num campeonato é a cabeça. Se você pode ter treinado o que for, se você não tiver com a cabeça boa naquele dia, às vezes não vai ser, de fato, não é o seu dia, tá? Mas coisas que eu faço e que me ajudam nessa parte mental de não ter mais nervosismo. Assim, hoje em dia eu tenho nervosismo, todo mundo tem nervosismo. Se você não tiver nervoso, se você não tiver ansioso pra ir para um campeonato, tem alguma coisa errada, tá? Você tem que, isso é normal. Só que hoje em dia eu sinto que mesmo com o nervosismo eu consigo controlar ele muito bem e direcionar ele da maneira correta. Então, assim, um mês antes eu já começo a passar mal, já começo a ficar com dor de barriga, enfim. Ansiosa, não consigo dormir direito, tipo, fico pensando ali. Isso é normal, todo mundo vai passar, todo mundo vai sentir isso. Mas o primeiro ponto que eu gosto de fazer, principalmente no mês, um mês antes do campeonato, os rolas que eu já falo que eu já diminuo a intensidade, eu já me imagino na situação de luta. Então eu tento colocar treinos que eu vou impor o meu jogo, aquilo que eu vou fazer no campeonato, e aí eu me imagino fazendo aquilo durante os treinos, sabe? Aqueles. E às vezes eu uso isso até, tipo, sei lá, na musculação, um exemplo. Vou fazer prancha. Aí tá faltando 5 segundos. Sabe quando aqueles 5 segundos que você fala assim, ah, eu vou desistir aqui porque, tipo, é só 5 segundos. Aí eu penso assim, cara, 5 segundos faz toda a diferença num rola, numa competição. Então, eu já vou me preparando, adaptando a minha cabeça tanto na musculação quanto no jiu-jitsu. Então, tô sempre me adaptando pra aquela situação de campeonato. A outra coisa que eu faço também é, na parte, quando eu tô malhando, eu crio uma playlist, e essa playlist é a que eu vou ouvir durante toda a preparação do campeonato. Então, na musculação, ou quando eu tô ansiosa, ou tudo isso assim, porque aí lá na hora do aquecimento, antes de lutar, eu escuto essa mesma playlist e lembro de tudo aquilo que eu fiz pra chegar ali. O outro ponto importante também, que assim, pega em duas situações. Primeiro, você vai estar mais preparado e segundo, mentalmente. Treinar muito, dar o seu melhor ali. E treinar muito, às vezes eu falo assim, para quem não é profissional, trabalha, tem casa, tem filho, tem família, às vezes o seu treinar muito não vai ser igual a de um atleta, claro, mas é o treinar a mais ali do que você não faria se não estivesse competindo. Então, ai, no sábado eu não gosto de treinar. Cara, se você vai competir, vá treinar no sábado. Então, se você faz 3 treinos na semana, tenta fazer 5, então, né? Tenta fazer um esforço a mais, se coloca ali no desconforto. A gente tem um treino de competição que a gente sempre coloca pré-brasileiro, que ele começa às 6 horas da manhã. A maioria das pessoas lá da academia poderiam até
treinar tipo 8 da manhã, enfim, a gente não precisaria de fato acordar às 5 da manhã para ir treinar às 6 horas da manhã. Mas a gente gosta de colocar esse horário porque só quem quer muito vai acordar às 5 da manhã para ir fazer um treino de competição às 6 horas da manhã, sabe? Então, tudo isso já vai trabalhando na sua cabeça. O relógio toca ali, você pega e acorda e fala: caraca, eu tenho que ir porque eu tenho um campeonato para ir. E aí, por que que eu tô falando disso? Quando você treina, quando você dá o seu melhor, quando você faz o que é possível dentro da sua realidade, no dia do campeonato eu gosto de pensar assim: ninguém treinou mais do que eu, ninguém abdicou, ninguém tava acordando 5 horas. A menina pode até acordado às 5 da manhã e se dedicado muito também, mas eu vou criando essa consciência de tipo assim: eu dei o meu melhor. Eu acordei todos os dias 5 horas da manhã para ir treinar. Eu treinei cansada, eu treinei muito, eu tô preparada, sabe? E aí isso entra justamente no mental, porque vai nos dando essa confiança de que você se preparou. Quando você treina meia boca e não se prepara direito para o campeonato, você já chega abalado. Você já fica assim: ai, não treinei o que eu deveria ter treinado. Ou então faz aquilo, na semana do campeonato, quer fazer tudo que não fez antes. Quer malhar, quer treinar, quer fazer drill, quer fazer específica, não sei o quê. Que era um momento já para você, ó, começar a baixar a energia, descansar e ficar mais tranquilo. Então, treine bastante, dê o seu melhor. Tente sair da zona de conforto para você, quando estiver chegando lá, você vai falar: cara, eu me lasquei muito para estar aqui, eu quero esse ouro porque eu fiz de tudo que eu poderia e mais um pouco para estar aqui. Então, você já entende como começa a mudar a sua cabeça? É diferente de quando você não treina o suficiente, você já chega totalmente abalado, né? Então, esse é o primeiro ponto mental. O outro ponto que eu gosto de fazer, além de, né, já ir me condicionando durante os treinos e tudo mais, é eu ouvi uma frase que mudou muito e eu sempre falo isso quando me perguntam, que é foco no jogo e não no que está em jogo. Então, quando eu vou, né, passo ali pela parte de pesagem, entro na área de aquecimento para entrar para as lutas, eu fico pensando única e exclusivamente no que eu vou fazer na luta. Por quê? Nossa performance ela acaba caindo quando a gente vai competir. Eu tenho certeza, o nosso jiu-jitsu é um quando a gente está no nosso treino e quando a gente está competindo é outro, por vários fatores. E um deles é o nervosismo, é aquela coisa de tipo, será que eu vou ser campeão? Às vezes você vai lutar, você vê um monte de mídia ali em cima de você e você tipo alucina com aquilo. Às vezes você olha para sua torcida, tem um monte de gente lá esperando, tendo uma expectativa em relação a você, ou tem uma paquera que tá ali que você quer impressionar, algo nesse sentido. E aí é a hora que você começa a desconectar o seu cérebro ali daquilo que você precisa de fato pensar. Então, assim, eu não fico pensando: eu vou ser a campeã, eu vou ser a medalha, eu vou pegar a medalha, eu vou tirar uma foto bem bonita porque eu vou estar com a minha medalha. Eu penso com isso depois. Durante o aquecimento, quando eu tô para entrar nas lutas, eu só fico pensando: eu vou puxar essa menina, eu vou fechar a guarda, ou eu vou quedar ela dessa forma e vou passar disso, e fico em loop. Se eu ficar 40 minutos esperando no aquecimento para entrar na luta, eu fico 40 minutos esperando e fazendo isso. Só que entra um outro ponto importante que a gente faz isso lá atrás. Para eu conseguir me concentrar e ficar nesse loop e não me distrair com as coisas que estão acontecendo, não deixar a minha cabeça, porque às vezes nossa cabeça quer te boicotar, a gente precisa ter atenção plena. Então, principalmente, eu não vou falar que eu sempre faço isso, não é uma coisa que está sempre na minha rotina, mas eu tomo muito cuidado com isso pré-campeonato, que é a meditação. Então eu começo a ler sobre, tentar fazer exercícios de meditação para melhorar a minha concentração. Porque quando eu chego na área de concentração lá pré-luta, a minha cabeça ela já está um pouco mais treinada e condicionada a se concentrar naquilo quando eu preciso. Então eu fico ansiosa e uma coisa que eu faço muito, eu tô sempre me mexendo. No aquecimento eu tô sempre me mexendo, porque se eu parar, a ansiedade bate. Então é bom que eu já vou me aquecendo ali, vou me mexendo e vou repetidamente o tempo inteiro falando aquilo que eu quero fazer durante a luta. Então, sempre quando você começar a se distrair pré-luta, lembra dessa frase: foco no jogo e não no que está em jogo. Eu não me preocupo com absolutamente nada que está acontecendo no momento que eu estou me preparando para lutar. Agora no brasileiro, tava eu e a minha melhor amiga lutando praticamente ao mesmo tempo. Eu queria ver as lutas dela, eu queria estar torcendo ali por ela, mas eu falava: cara, eu não posso fazer isso, eu preciso agora me concentrar. Agora é o momento de eu concentrar no que eu vou fazer na luta e no que eu vou fazer. Então é isso, assim, pré-luta eu tô sempre pensando repetidamente o que eu vou fazer, boto a música daquela playlist que eu já estou condicionada a fazer e vou
fazendo frases de afirmação pra mim mesma. Eu consigo, eu me abdiquei de muita coisa para estar aqui, eu treinei muito para estar aqui, eu quero muito essa medalha, ninguém treinou mais do que eu, ninguém quer mais do que eu, então eu vou me colocando nessa condição. E aí, às vezes, a gente vai pensando nisso e, de novo, a nossa adrenalina vai aumentando, a gente vai ficando ansiosa. E aí, a hora que eu uso um outro recurso, eu penso, cara, é só mais um treino, entre aspas. É claro que não é só mais um treino, mas assim, é jiu-jitsu. Eu faço isso todo dia. Todo dia eu treino, entro e faço um rola. Então, tipo, eu não vou fazer nada além disso. Isso me ajuda até a me soltar mais, a mostrar mais meu jiu-jitsu. Então, teve um campeonato que falaram assim, cara, Maria, você é boa, Dil, mas você fica meio travada nos campeonatos. Vai lá e mostra seu jiu-jitsu, se solta, se diverte. Então, hoje em dia eu penso nisso. A gente tem aqui em Brasília um encontro mensal de treino feminino. Eu imagino, cara, eu tô mais um treino feminino. É mais um treino que eu vou fazer. É normal, não é nada aquilo de diferente do que eu já fiz. Só que é um jiu-jitsu, é um rola, é tudo aquilo que eu já faço todos os dias da minha vida, só que eu quero muito. Só que eu quero muito e eu tô aqui, eu não vou deixar ninguém passar minha guarda, eu não vou deixar ninguém quedar, ou eu vou passar a guarda dela, eu tô sempre o tempo todo me reafirmando, tá? E é muito normal o nosso cérebro nos boicotar. Então, todo momento que você sentir que o seu cérebro tá começando a te boicotar, tipo assim, ah, mas ela é campeã mundial. Tipo, eu, pelo menos agora no brasileiro, eu era a única menina que não tinha ainda pegado um ouro num Grand Slam. Então tinham meninas campeãs mundiais, campeãs brasileiras, tipo, só as campeãs todas. E aí eu ficava assim, será que eu vou conseguir? Não, eu vou conseguir porque eu treinei muito e ela não faz nada além do que eu já faço também. É um ser humano como qualquer outro. Então eu vou desmistificando também essa pessoa que tá ali, meu adversário, tá? E a outra coisa que eu gosto de fazer também, eu não olho pra ninguém durante o campeonato. Tipo, a minha adversária tá do meu lado aqui, eu vou para um outro canto. Eu gosto geralmente de ficar na frente, porque eu foco num ponto fixo lá em cima e, tipo, não olho pra quem tá em volta. Porque às vezes você começa a olhar pro seu adversário, o adversário aí você olha e você fala, putz, essa menina é muito mais alta do que eu. Ou caramba, essa menina é muito mais forte. Ou às vezes você tá vendo ela aquecer e a menina tá tipo, ah! E você fala, meu Deus, ela tá tipo assim, ligada no 220. E aí é a hora que você começa também a baixar a energia, começa a te dar medo, começa a dar ansiedade. Então eu não olho. Juro pra vocês, eu sei quem é a cara da minha adversária, eu olho pra cara da minha adversária, quando eu entro no tatame, o juiz faz assim e a gente se cumprimenta e começa o rola. É a hora que eu tô ali. E aí é nesse momento eu já nem tô pensando se ela é grande ou pequena, eu tô pensando naquilo que eu vou fazer. Então esse é outro ponto que foi me ajudando também mentalmente a trazer essa confiança e a controlar melhor a minha ansiedade pré-luta. Terceiro pilar, o técnico, o jiu-jitsu em si. E aqui tem alguns pontos bem importantes. De fato, treinar vai ser muito importante, né? Então eu gosto muito de fazer treinos específicos, treinos de drill. Drill, cara, pra mim, assim, minhas melhores performances no jiu-jitsu em campeonatos é sempre quando eu tô fazendo muito drill pré-campeonato. Inclusive, tem um cronograma de drills que eu criei aqui com 50 drills para vocês fazerem. Então, quem tiver interesse, o link tá aqui na descrição. No cronograma de drills eu separei tanto para quem quer fazer sozinho, não tem parceiro, então você pode já fazer drills e treinar ali sozinho. E também dividi em outros módulos para drill para fazer em pé, drill de passagem, drill de guarda, drill de 100 quilos, drill de montada, drill das costas. Então é um cronograma bem completo ali, tanto para quem tem alguma dupla para fazer quanto não tem. Que me ajuda muito, são drills que eu faço na minha rotina de treinos e que me ajudam muito e que eu vejo assim que foram os diferenciais depois que eu passei a fazer, tá? E um ponto interessante é a minha academia, hoje em dia, a gente está começando a construir um time de competição, mas lá não tem uma turma fechada de competição. A gente faz essa turma de competição pré-brasileiro só, mas não é uma turma fixa, não tá na grade horária. E 99% das pessoas, na verdade, acho que eu sou a única pessoa que compito mais ali. Todo mundo tem uma vida normal, trabalha, tem emprego, tipo, não vive do jiu-jitsu. Então, é uma academia comercial. Mas eu sempre tentei dar um jeito de fazer os drills. Então eu pegava uma dupla, quando eu não tinha dupla para fazer drill, eu fazia os drills sozinhas, ou antes, ou depois do treino, tipo, o momento que o tatame tava livre ali, eu conseguia eu ir ali e fazia, ou 15 minutinhos depois ali do treino, eu fazia alguns drills sozinha mesmo. Depois comecei a ter uma parceira de treino que topava fazer drill, e aí eu pegava, ou a gente pega horários vagos ali no treino, ou um treino tipo
treino de faixa branca, que não é um treino que a gente faz mais. Eu peço licença pro professor, a gente fica no cantinho ali do tatame e fica fazendo nossos drills, adaptados pro nosso jogo e pros das nossas adversárias. Então, às vezes, assim, a galera vê o profissional, essas grandes academias que já são academias de atletas mesmo, e tipo, ah, cara, eles têm turma de drill, eles têm uma aula de drill. Cara, não vamos nos limitar só porque não tem na sua academia. Quem quer dá um jeito. Então, enfim, só para trazer sobre isso e o link tá aqui na descrição, beleza? Mas é uma coisa que me ajudou muito, 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 muito. Eu sempre falei sobre drill antes mesmo de eu criar o cronograma e eu criei justamente porque, como eu sempre falei disso e a importância que isso fez pra mim, vocês sempre me pediram muito. Então tá aí agora, a gente já tem um cronograma de drills para quem quiser fazer. E aí, até para você conseguir fazer treinos específicos e drills, é importante você saber o seu jogo, definir o seu jogo, né? Então, o que que você vai fazer? Qual que é o seu forte? Você é guardeiro, você é passador, então adaptar os seus treinos específicos para essas situações, e os treinos de drill também. E principalmente naquele pré-campeonato que eu falei, que eu começo a fazer alguns rolas bem escolhidos, bem específicos, que eu já começo a me imaginar, eu já começo a impor meu jogo. Então, se eu quero entrar uma queda específica e passar de uma forma, eu começo a quedar e fazer aquela passagem em todo mundo durante os meus treinos pré-campeonato. Então, ter seu jogo definido com clareza vai ser importante. Até para fazer aquilo que eu falei sobre lá no aquecimento você visualizar o que, que você vai fazer. Então, não adianta você chegar, assim, não é que não adianta, mas não é interessante você chegar num campeonato e não saber o que você vai fazer. Tipo, chegar só reagindo o que o seu adversário vai fazer. Tem um estudo da CBJJ, eu não vou lembrar a porcentagem exata, mas eu lembro que era acima de 80%. 80, sei lá, uns 82%, se eu não me engano. Não vou ter esse número certinho aqui. Mas a maioria de quem ganha as lutas, quem ganha é quem começa fazendo a primeira pontuação, ou seja, quem começa impondo o jogo. Se você não tem a definição do seu jogo e você vai chegar lá na hora da luta, cumprimentar o seu adversário e esperar ele reagir, botar ele no jogo forte dele para você reagir, você já está um passo atrás. Então você tem que estar sempre tentando estar um passo à frente. Por isso é muito importante você ter o seu jogo definido. Ai, Maria, mas eu não sei ainda. Cara, sou faixa branca, eu não sei. Conversa com seu professor então. O que que você gosta de fazer? Como você se sente mais confortável? Quando eu comecei a competir, que eu falei pra vocês que eu comecei a competir com 2 meses de jiu-jitsu, o meu professor virou pra mim e perguntou: "O que que você faz?" Aí eu: "Guarda fechada, professor." Aí ele: "Então tá bom." Ele falou: "Sabe começar uma luta em pé?" Eu falei: "Não sei começar uma luta em pé, não sei quedar, não sei fazer nada." Ele: "Então, ok. Nas próximas 3 semanas, porque tipo faltava 3 semanas pra eu lutar, a gente vai todo dia fazer puxada pra guarda. Porque a luta começa em pé e eu queria fechar. Então eu fiquei as 3 semanas ali puxando a guarda. Então eu tinha 2 meses de jiu-jitsu, então eu tinha zero jogo, eu tinha zero noção. Mas eu sabia que eu me sentia confortável na guarda fechada. Meu professor foi lá e me orientou. Então primeira movimentação que você vai fazer quando começar a luta é pegar na gola, pegar na manga, botar o pé no quadril e puxar. E eu ficava fazendo esse drill, ficava fazendo drill de puxada para guarda. Então isso é importante, independente da faixa que você esteja. Claro que vai ser muito importante a orientação, a análise do seu professor para saber também como você se desenvolve melhor, se você é faixa branca ou se você é iniciante nesse momento. Então, assim, parte técnica. Muito drill, muito treino específico, definir o seu jogo. E aqui vem um outro ponto que eu confesso que eu comecei a fazer isso recentemente, tá? Que é assistir e analisar as lutas do seu adversário. Por que que eu tô falando isso? Antes, e eu acho que eu já até postei um vídeo no Instagram, eu sempre falei que eu não gostava de ver, eu não gosto de ver. E de fato, quando eu tô lá no dia da luta, eu não olho pro meu adversário, eu não quero saber. Mas, principalmente para quem tá chegando num nível faixa marrom, faixa preta, quem quer lutar jiu-jitsu profissionalmente, você precisa estudar os seus adversários. Eu não gostava de fazer isso porque me deixava muito nervosa e eu não tinha confiança. Sabe aquela coisa de você acreditar muito mais no outro do que em si mesma? Então, às vezes, quando eu estudava, eu ficava ansiosa, aí eu via a luta da menina, eu falava, essa menina queda bem. Aí não sei o que, ela é boa. Não, beleza, ela é boa, mas eu também sou boa. Então, isso a gente às vezes vai amadurecendo aos poucos, né? De conseguir analisar a luta sem ficar nervoso e tal, ter um olhar clínico e técnico ali. E
acho que dar aula também me ajudou muito a ter um olhar mais técnico, sabe? Então, às vezes eu analiso as lutas da minha adversária como se fosse uma aluna minha e eu tô analisando ela tecnicamente. Óbvio que quem é faixa branca, faixa azul, faixa roxa, às vezes nem tem esse olhar ainda. Então você de fato não vai conseguir analisar a luta. Mas é interessante você trazer para o seu professor: ó, professor, essa é a minha chave, essas são as meninas que vão lutar. Tá aqui o link dos vídeos dela no YouTube, na Flow Grappling, no Instagram. Será que o senhor pode dar uma analisada para a gente treinar especificamente o contra-jogo dela? Porque você precisa saber se a menina vai quedar, se ela é boa de queda, se ela gosta de puxar. É sobre aquilo de você não entrar no jogo e saber impor. Para você não entrar no jogo também da pessoa, você precisa saber o que ela gosta de fazer para você treinar os bloqueios. E aí, de novo, volta para os treinos específicos e drill. Então, você precisa fazer treino específico e drill tanto para impor o seu jogo, quanto para bloquear o jogo forte do seu adversário, da sua adversária, entendeu? Teve uma luta minha no Mundial, a semifinal, que era uma menina que ela era muito guardeira, assim, com uma guarda muito arisca, sabe? E eu sabia disso. E foi a primeira vez que eu analisei e estudei uma luta, porque ela já era campeã mundial, eu tava assim, cara, eu não posso entrar de qualquer forma, vou estudar essa luta. E aí eu criei uma estratégia e eu só consegui ganhar, assim, só consegui não, porque eu acho que acaba me desmerecendo também, né? Mas assim, a gente tinha um jogo muito parecido, muito parelho, sabe? E eu entendi que eu não poderia entrar no jogo dela. Eu precisaria fazer guarda primeiro, trabalhar dali, pra ali tentar raspar ou fazer alguma coisa. E eu só ganhei a luta por conta disso, porque geralmente as meninas, quando a gente faz double pull, aquela puxada junta, se você sobe, você ganha uma vantagem. E aí, geralmente, eu subo. Pra mim tá tudo certo. Só que eu sabia que, por mais que eu ganhasse uma vantagem, eu ia entrar no jogo forte dela, que é de guarda, uma menina que ataca muito, tá o tempo todo ali dando bote de triângulo, atacando, tentando raspar. Aí eu falei, cara, eu vou preferir ceder. Eu vou deixar ela subir, ela ganhar uma vantagem, mas eu vou estar no meu jogo forte e ela vai estar no jogo fraco dela. E aí aconteceu isso. Afinal, eu raspei ela no final. E o resto da luta inteiro fui eu sobrevivendo, porque eu não tava dando conta de passar a guarda dela, e ela me dando bote de triângulo, eu defendendo, dando bote, e eu ganhei a luta, a semifinal do Mundial, de 2-0. Então, assim, se eu tivesse subido, já entrado, ganhado a vantagem, mas já entrado na guarda dela, ela fez umas 3 vantagens de finalização em mim. Eu teria perdido. Então é muito importante, ainda mais nesse alto nível, você saber analisar as lutas do seu adversário. Isso fez muita diferença pra mim. Agora, pro brasileiro, eu olhava a minha chave, era campeã mundial, era campeã brasileira e mundial. Tipo assim, só tinha pepino pra mim ali pra lutar. Mas eu decidi analisar todas as meninas da minha chave, da conhecida até a desconhecida. E foi extremamente importante. Eu criei um bloco de notas. Eu tinha o nome de todas as meninas da chave, qual era o ranking dela da CBJJ, se ela estava em primeiro, segundo lugar, quais títulos elas já tinham ganhado, link das lutas delas, quais eram os pontos fortes e os pontos fracos delas. E aí, junto com isso, quando saiu a chave, eu já fui até analisando e sabendo quais seriam as minhas lutas. Eu sabia que entre fulano e ciclana, esse jogo aqui dela, que eu já tinha analisado, é mais forte. Então é ela que vai passar para as quartas de final. Então essa aqui que vai ser a minha luta. O brasileiro sabia todas as meninas que eu ia lutar. Absolutamente todas as meninas. E eu já estava preparada e já tinha treinado com base em todas elas. Então teve menina que eu treinei para fazer guarda, outra para passar, outra para puxar primeiro, outra para não deixar quedar, porque eu sabia exatamente o que elas iam fazer ali. E um ponto importante também é não subestimar as pessoas que estão ali na sua chave. A menina que eu fiz na final, ela não é uma menina muito conhecida no jiu-jitsu. Tipo, tinham meninas com nomes mais fortes, com títulos mais fortes, que se você olhasse de cara, elas estariam favoritas para estarem na final. Porque na minha cabeça eu já tava na final, eu fui treinando muito isso, sabe? Então, eu ia estar na final. E aí, eu estudei todas e tinha uma menina lá que, tipo, a galera falou, essa daí nem vai passar, tipo, a galera que tava treinando, estudando junto comigo. E eu falei, não, essa menina, apesar dela não ser muito conhecida, ela não treinar grandes campeonatos, ela tem um jiu-jitsu bom. Então, eu fui assistindo as lutas dela e a final foi a minha final. E eu sabia que ela era muito guardeira também, então a gente no começo ficou até brigando ali pra quem ia puxar primeiro. Falei, não vou entrar no jogo dela porque ela é guardeira. E foi importante, porque eu não subestimei ela. Então é importante também nunca subestimar, você já é o campeão, você já é campeão, você já tem nome no jiu-jitsu, você vai lutar com uma pessoa que é desconhecida. Não subestime o seu adversário. Estude da mesma forma. Por isso que eu falo, eu estudei todas as meninas
da minha categoria. Até aquelas que, tipo assim, nunca tinham lutado um brasileiro, nunca tinham lutado nada, eu estudei todas. Eu sabia o que cada uma ia fazer. E, obviamente, passei pro meu professor também, fui falando, ó, acho que essa aqui vai ser minha final, essa aqui vai ser minha semi, essa aqui vai ser minha quarta, o jogo dela é assim, e a gente foi treinando dessa forma. Então é isso, assim, estude seus adversários, tá? Se você não tem ainda conhecimento técnico ou fica muito ansioso, pelo menos peça para o seu professor estudar. E se você já é atleta profissional, se você está numa faixa marrom, se você está numa faixa preta, é sua obrigação fazer isso. Tecnicamente, tática, às vezes é isso que vai fazer você ganhar. Como eu disse, já teve campeonato que eu levei, que eu ganhei, porque eu estudei a menina e ali eu fui com uma análise tática. Tipo, eu fui com um plano bolado, porque eu sabia que a menina era dura também. Se eu não tivesse estudado, eu ia entrar, tipo, igual uma pamonha, às vezes, assim, tipo, viajando. Então, isso é muito, muito, muito importante. Foi algo que eu aprendi recentemente. A faixa marrom me trouxe mais essa maturidade. Mas é o que eu tento fazer, inclusive, com as minhas alunas. Às vezes elas não assistem, elas não têm essa noção técnica, mas eu vou lá, olho a chave, vejo quem vai lutar, já falo, ó, a menina vai fazer isso e isso. Vamos treinar dessa forma aqui para você não entrar no jogo dela. Então isso é muito importante. Dentro tecnicamente, muito treino, muito drill, muito treino específico, defina seu jogo e estude seus adversários. Para finalizar, algumas dicas para o dia do campeonato, tá? Algumas eu já trouxe no decorrer do vídeo, mas eu vou relembrar todas elas. Primeira coisa, leve 2 kimonos, tá? Sempre leve 2 kimonos, porque se um sujar, se um não passar, enfim, você tem ali 2 kimonos garantido para você conseguir lutar. Se um não passou, você já tá com outro ali na bolsa, ali mesmo você troca e já entra para a área de aquecimento. Segundo ponto, eu sempre tenho um kit de emergência. Band-aid, esparadrapo, gaze, remédio para dor de cabeça, tudo que eu tenho eu vou colocando nesse kit de emergências. E ao longo das necessidades que vão acontecendo nos campeonatos, que é a experiência, eu vou cada vez mais eu levo mais remédio. Mas enfim, é interessante você ter um kit de emergência ali perto de você também. Principalmente para quem é mulher, absorvente, enfim, todas essas coisas é bem importante. Outra coisa que eu sempre levo na minha mala também eu tenho sempre água, Gatorade, água de coco, principalmente quando eu tenho que bater peso, tive que fazer hiperidratação, aí no dia eu não tomo tanta água, enfim. Passei da área de pesagem, eu começo a me reidratar. Tenho sempre mel, o mel ele ajuda tipo a dar energia de novo, sabe? Então ele é bem interessante, então eu sempre, sempre, sempre tenho mel. Tenho bolacha de arroz também, que é um carboidratozinho ali fácil de ingerir. Não gosto, já tem gente que às vezes eu vejo, tipo, leva fine, chocolate, isso e aquilo. Eu não gosto, porque às vezes você já tá nervoso, aí você já tá com aquela dor de barriga, aí você vai comer um chocolate, tipo, eu não gosto muito. E essa outra dica é bem legal, aprendi recentemente com o Felipe e o Fernando, mostarda. A mostarda, ela ajuda pra quem tá com cãibra. Então agora no brasileiro, quando eu fui entrar pra aquecer, tipo, eu não tinha nem lutado ainda, eu comecei a sentir que a minha batata ia começar a dar cãibra. Pedi pro Felipe, pro Fernando, eles foram lá, me arranjaram um sachêzinho de mostarda, eu fui lá e tomei. E de boas, não senti cãibra nenhuma durante o campeonato. Então a mostarda é muito legal também pra quem tem cãibra, enfim. Sempre tenho também. Outra coisa, não inventem moda no dia do campeonato. Então, se você não toma pré-treino, não tome pré-treino para competir. Se você toma pré-treino, beleza, toma a quantidade que você está acostumado e a marca que você está acostumado, tá? Não inventa moda no dia do campeonato, gente. Eu gosto de fazer absolutamente exatamente igual eu faço quando eu estou indo treinar. Então, até a forma que eu me arrumo, vou botando música, vou amarrando meu cabelo, eu imagino que eu tô indo por um treino, para de novo diminuir aquela ansiedade, tirar aquele peso. E também não cair nesses riscos, né? Tipo, cara, se você não toma um pré-treino, se você não tá acostumado com isso, pelo amor de Deus, você não vai tomar um pré-treino no dia que você vai lutar. Dia de campeonato não é dia de testar nada, é fazer aquilo que você já está acostumado. Para as meninas, não pode usar maquiagem, não pode usar protetor com cor. Evite, para quem tem cabelo colorido, pintar o cabelo na semana do campeonato. Qualquer dessas coisas, se sujar ou transferir ali para seu adversário na hora do campeonato, você é desclassificado imediatamente. Então, nada de maquiagem, nada de protetor, nada de pintar cabelo na semana ali do campeonato. E aí, de novo, pensando naqueles pontos mentais que eu trouxe para vocês na hora do aquecimento, coloca a playlist que você já está acostumado, aquece muito, tá? Eu toda luta
eu gosto de entrar pingando, eu gosto de entrar super aquecida. Então, primeiro que me ajuda o fato de eu estar me movimentando, vai meio que, tipo, disfarçando a minha ansiedade. Porque se eu ficar parada, começa, tipo, aquela ansiedade. Então eu tô sempre. Gente, eu entro em transe, eu fico parecendo uma louca, tipo assim. Se vocês me virem lá no aquecimento, vocês vão falar, essa menina é maluca. E eu fico de fato, tipo, psicopata, eu falo, brincando. Então eu tô sempre aquecendo muito, sempre, tipo, eu não fico parada, eu tenho que estar pingando. Às vezes eu coloco casaco por cima pra ajudar, eu fico com aquele calor. Pra na hora que eu entrar na luta, eu já tô super aquecida, eu já tô, tipo, já tô pronta pra lutar, já tô pronta pra ir pra guerra. Lembrar sempre, ponto fixo, evita olhar para os seus adversários, repassar o jogo que você vai fazer e fazer frases de autoafirmação do quanto você treinou, do quanto você é boa, do quanto você quer aquilo, enfim. É o momento de se enaltecer, de tipo gerar mais confiança em você. E claro, lembrar que no fim é só jiu-jitsu, né? Nada mais do que aquilo que você já faz nos seus treinos, tira o peso e foco no jogo e não no que está em jogo, tá? Acho que, a frase que eu quero que vocês mais levem desse vídeo, gigantesco inclusive, é isso. Foco no jogo e não no que está em jogo, tá? Se preparem bem para entrarem confiantes e darem seu melhor. E experiência, todo mundo ganha, todo mundo perde. Hoje em dia eu tenho, eu pude fazer um vídeo aqui de quase 1 hora para vocês, porque eu tive muitos campeonatos para ir, muita experiência, eu não tenho medo de perder, eu não tenho medo de me arriscar, e eu acho que isso é importante, faz a gente estar sempre evoluindo, tá? Então, é isso. Muita experiência, competindo bastante, eu sempre compito muito desde a minha faixa branca. E tem coisas aqui que vocês, por mais que eu falem aqui, vocês só vão aprender na vivência e na experiência. Mas eu acho que tem pontos aqui que a gente pode evitar erros que eu cometi de algumas coisas que eu trouxe aqui para vocês, beleza? E para finalizar, lembrando, se você quer entrar com as posições mais automatizadas, tipo, com mais consciência, com mais fluidez, mais rapidez. O meu cronograma de drills está aqui na descrição. Então, para ajudar vocês com base no que vocês me pediram, sempre que vocês me relatam, e no que eu faço no meu dia a dia, tá? Hoje em dia eu não fico sem treinar drill, mesmo que eu não tenha aula de Gil, mesmo que eu não tenha aula de drill lá na minha academia, eu tô sempre fazendo drill. Nas minhas aulas também eu tô sempre fazendo as minhas alunas fazerem drill, porque isso faz muita diferença. É o que vai refinar você tecnicamente, é o que vai te dar mais velocidade, mais naturalidade para os movimentos, enfim, só tem qualidade, só vai te beneficiar, tá? E é isso. Então, se vocês quiserem, o link tá aqui. Obrigada pelo vídeo, para quem ficou até o final. Foi um vídeo bem longo mesmo, mas eu tentei trazer assim tudo que eu achava importante. Cara, sobre competição a gente pode ficar horas falando sobre isso aqui, é muita coisa, sobre gastos, como se organizar financeiramente para isso também. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo sobre isso. E eu espero que ajude vocês de verdade. Eu particularmente eu amo competir. Tem uns memes que a galera fala assim, tipo, ai, eu odeio isso, eu odeio competir. Gente, eu, sinceramente, é uma bosta aquele sentimento pré ali, tipo, ansiedade, mas eu amo competir, eu acho muito legal, eu acho muito massa. Então, eu sou fã de competição, eu sempre indico pra todo mundo, eu sempre motivo as minhas alunas ali a competirem, pra ter experiência, pra ter essa experiência, eu acho que é uma experiência muito legal e que agrega muito pro nosso jiu-jitsu. Então, eu espero que ajudem vocês, comentem aqui o que que vocês acharam, dicas que vocês têm também, às vezes vocês têm vivências de algumas coisas que eu não passei também e que é legal, então quem quiser comentar aqui, que vai agregar bastante, e o que mais vocês querem ver aqui no canal, beleza? É isso, um beijo pra vocês.